E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos dar uma olhadinha num tópico agora super cobrado, super importante, tópico gostoso, um tópico aqui vai que é uma beleza, e é um tópico legal, porque ele tem uma relaçãozinha com outras coisas no direito administrativo também. É tipo assim, tem outros pontos da matéria, outros assuntos, outros detalhes do edital, que a banca pode perguntar de lá, mas fazer um link com o que nós vamos estudar aqui, que é o tópico de princípios constitucionais da administração pública. E sabe o que é legal? Muitas vezes isso aqui cai em constitucional também. Se no teu edital vier aquela parte que fala da administração pública, que é do artigo 37 ao 41 da CF, isso aqui também pode ser cobrado lá. Então são questões comuns às duas matérias. Mas é claro que aqui em administrativo a gente pega mais pesado, que é onde realmente as questões vêm um pouquinho mais pesadas. Vamos lá. Vamos falar aqui dos princípios constitucionais da administração pública. Adivinha onde esses princípios estão previstos então? Na Constituição Federal, meio óbvio. Mas por mais óbvio que pareça, eu quero te alertar o seguinte, eu estou falando dos princípios da Constituição Federal. Existem princípios também tratados em legislações esparsas que não é o objeto do nosso presente estudo, e você já vai entender o porquê. Aqui a gente tem por base a CF, especialmente o artigo 37. Lá no artigo 37, nós temos os chamados princípios expressos. Por que expresso, Thales? Porque está escrito, se você pegar o artigo 37 para ler, você vai ver que está escrito ali o nome de 5 princípios. São os princípios expressos, tem sinônimo, tá? Pode ser chamado em prova de princípio explícito, princípio escrito ou princípio positivado. É princípio que para você ver que ele está na CF, só tem um requisito, alfabetização. Se for alfabetizado, é só ler o artigo 37 que eles estão escritos lá, só isso. Que princípios são esses, professor? É o LIMP, a mnemônica mais velha do planeta. O LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio expresso, escrito, apenas esses 5. Todos os demais são princípios implícitos. Como assim, professor? Princípio implícito é algo que não está com o nome lá. Não tem o nome dele escrito na Constituição Federal. Mas a gente extrai esse princípio das regras constitucionais. Tá, Thales, mas o que é um princípio? Cara, o princípio é uma disposição, uma norma geral, abstrata, que não é aplicada de forma concreta igual uma lei, por exemplo, uma regra da lei. A lei chega e fala, olha, o estável pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Isso é uma regra, está na lei, algo que está ali. O princípio é algo um pouco mais genérico, quer ver? Um princípio não da administração, um princípio particular. Honestidade. O que é honestidade? Você pode ficar dando vários exemplos. Você pega uma situação concreta e verifica se aquilo é honesto ou não. Passar o troco correto. O caixa do supermercado te deu o troco a mais. Não, está equivocado, olha aqui o restante. Isso é honesto? Você parou, pensou e falou que é. Só que eu posso ficar narrando situações e você vai usar por base esse valor e aí você fala se aquilo é ou não é. Isso que é o princípio. O princípio é algo mais genérico, algo abstrato. Não é algo que é só para aquele caso. Não, ele tem essa característica um pouco mais abstrata. Mas só estamos batendo papo para entender um pouquinho. O primeiro ponto que você tem que saber em prova mesmo, não pode saber mais ou menos, é 100%, que vamos combinar que é dado. É a diferença de princípio expresso e princípio implícito. Sabe por que eu falei que é princípio constitucional? Porque há princípios que são implícitos na Constituição Federal, mas que podem ser expressos na legislação esparsa. Pode estar escrito em alguma lei, mas não é esse o nosso estudo. Agora a gente vai estudar apenas os princípios constitucionais. Então, primeira regra, já resolvemos. Expressa só o LIMP, qualquer outro nome que não seja um desses 5 é um princípio implícito. Legal. Esses princípios são aplicáveis a quem? A toda a administração pública, tanto direta quanto indireta, do âmbito dos 3 poderes. União, Estado, DF, Município, Autarquia, Fundação Pública, EP e SEM, e também no âmbito do Legislativo, Executivo e Judiciário, dos 3 poderes da República. Se a banca tirar algum desses aqui, que estão errados, e é bem facinho. E um ponto muito importante é o seguinte, entre princípios não há hierarquia, não há subordinação, não há, em vez de subordinação, colocou uma palavra que vai ficar até melhor aqui, não há preponderância. Olha que palavrinha, vai ficar melhor que subordinação. O que é hierarquia? O que é preponderância? É tipo assim, esse princípio, por estar expresso, é melhor que esse outro. Não é. Quando eu for aplicar legalidade, eu posso aplicá-la em detrimento da eficiência. Não pode.
Não é tipo assim, tem peso. Ah, esse aqui é peso 1, esse é peso 2. Não, aqui nós temos um conjunto harmônico que devem todos ser observados. Então não importa se o princípio ele é expresso, se ele é implícito, qual que a gente está falando, todos devem ser observados. Nós não podemos, para observar um princípio, negligenciar os demais. Todos devem ser cumpridos, todos devem ser respeitados. Então qualquer questão que fala para você que o administrador, para fazer valer um princípio, vai sacrificar o outro, não dá. O que dá, às vezes, é fazer um equilíbrio entre eles, um pouquinho mais um pouquinho menos o outro. Agora, sacrificar um princípio para observar outro, não pode. Olha um termo que cai muito em prova, fala assim, ó, que para que o ato seja eficiente, a conduta pode ser feita em detrimento da legalidade. Detrimento é em prejuízo da legalidade? Não, não pode. Então, a gente não pode, para atender um princípio, deixar de observar os demais. Beleza? 3 regrinhas bem básicas, então, que caem pra caramba, e aqui eu tô te dando tipo uma mapinha. Você vai ver que na hora que a banca cobrar, ela vai dar uma floreada, ela vai dar uma trabalhada, ela vai dar uma, sabe, bagunçada em volta. Então tem que estar bem firme com esses 3 pontos que nós vimos. A diferença de expresso e implícito, para quem aplica, e entre eles a relação que não é uma relação de preponderância, de prevalência. Beleza? Beleza. Vamos analisar então um princípio por vez. Vamos começar pelos princípios expressos da administração pública. Vamos pela ordem do LIMP, a legalidade. A legalidade é aquele princípio que impõe um dever de observar o quê? A lei. A lei. Fala que a lei deve ser observada, mas ó, presta bem atenção, que agora tem um ponto que chove de vir pegadinha em prova. Nós temos 2 princípios da legalidade. Ou dizendo de uma outra forma, a legalidade ela é observada de maneira diferente pelos particulares e pela administração pública. Quando a gente fala da legalidade direcionada aqui, ó, aos particulares, nós estamos falando da legalidade em sentido amplo, da legalidade lato sensu. É aquela legalidade que, na verdade, está prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ó! Nós, particulares, temos autonomia de vontade. Sabe o que é isso? A gente é livre. A gente faz o que a gente quiser, a não ser que a lei proíba. E ninguém pode me obrigar a nada, a não ser que a lei assim o determine. Então, nós, particulares, temos uma liberdade muito grande. A gente pode fazer tudo que a lei não proibir. E ninguém vai me obrigar a nada, a não ser que a lei esteja prevendo. Então, somente a lei pode nos obrigar a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa. Se a lei não diz nada, vai e faça. Ou não faça, seja feliz. Aí fica o teu critério, porque somente a lei que pode obrigar alguém a fazer ou a deixar de fazer. Então o particular tem uma liberdade muito grande. Ele tem essa liberdade que ela pode ser restrita pela lei. Já a legalidade da administração pública, que está no caput, que é a cabeça, o começo lá do artigo 37, opa, ali é uma pegada diferente. Porque é o seguinte, ali no caput do artigo 37, nós temos a legalidade em sentido estrito, estrito sensu. A administração pública não tem essa liberdade toda, não. O administrador público, ele só faz o que está previsto em lei. Ele só age mediante a expressa previsão legal. Antes de adotar uma conduta, de ter uma conduta, ele tem que pegar a lei, olhar na lei e ver se a conduta está na lei. Se a conduta não estiver na lei, ele não pode ter aquela conduta. Então ele não pode agir sem previsão legal. Ele não tem essa liberdade toda que o particular possui. Se por acaso o administrador público praticar um ato que não está previsto em lei, praticou um ato ilegal, praticou um ato inválido. Cuidado, a banca fala assim para você, hein? O administrador público poderá fazer tudo que não for proibido pela lei. Mentira! Ele não tem essa liberdade toda não, isso aí é para o particular. O administrador público somente faz o que está previsto em lei. Se a lei disser nada, o que ele faz? Nada. Ele faz nada. Então cuidado que às vezes, ó, eles invertem esses conceitos aqui e vamos combinar que é bem tranquilo. E a legalidade é um princípio muito forte na administração pública, porque as condutas administrativas devem estar previstas aqui em lei. No caso, lei realmente, né, em sentido amplo considerado, tipo lei ordinária, lei delegada, lei complementar, resoluções, decretos, lei em sentido amplo. Não confunda legalidade em sentido amplo, que é a legalidade lato sensu, que é para o particular, com a legalidade estrito sensu, que é para o administrador. Esses termos não caem tanto, tá? Você tem que tomar cuidado para a banca não inverter essas disposições que eu falei uma com a outra. E quando a gente fala lei aqui, é qualquer lei. Muito bem, essa é a legalidade. Vamos falar um pouquinho agora da impessoalidade, super cobrada em prova. A impessoalidade
impõe que o administrador público tenha uma conduta impessoal. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu sou lá algum governante, eu tenho aí 100 cargos públicos para pagar 10 mil cada um. Será que vão aparecer mais que 100 pessoas querendo isso? Vai aparecer um monte. Qual que é uma forma impessoal de preencher esses cargos públicos? Concurso público. Olha que massa concurso público. O concurso público é um exemplo de impessoalidade, porque o concurso público não importa se você é homem, mulher, branco, preto, azul, amarelo, roxo, se você é heterossexual, homossexual, pansexual, sei lá o que tu curte, deixa de curtir, não interessa nada. O concurso público a gente vai pegar essa galera, vai colocar todo mundo junto, com folhas iguais, e aqueles que souberem fazer a maior quantidade de xizinhos no lugar correto, levam. Parece tão fácil falando assim, né? E para aprender a fazer esse tal desse xizinho aí é o que custa. Mas é uma coisa impessoal, algo impessoal. Então o concurso público é um exemplo de princípio da impessoalidade. Se a banca falar para você também da teoria do órgão, teoria da imputação, também é impessoalidade. Por quê? Porque quando o agente público está lá, não é ele, Joãozinho, Zezinho que está lá. Quem está lá é a administração pública. Quando eu estou trabalhando, entregando meus mandados social Justiça Federal, eu estou lá trabalhando, ó, entregando o mandado, não é o Thales que está lá, filho do Ademar, da Vera, não. Quem está lá é a União, quem está lá é o Poder Judiciário. Então, quando a gente está no desempenho do nosso cargo e estamos trabalhando, não é bem a pessoa física que está ali. Você está olhando para a União. Por quê? Nesse caso, como você está olhando para a União? A conduta é como se fosse da União e não da pessoa. Deixa eu te dar um exemplo já, quando chegar no segundo aspecto disso aqui que eu falei. Vamos falar aqui um pouquinho de cada uma das vertentes da impessoalidade. A impessoalidade, ela pode ser direcionada para 3 aspectos distintos. O primeiro é um dever de isonomia. O administrador público deve tratar os particulares sem distinções, sem privilégios. Mais ou menos o que eu estava falando antes, mas lá que você passa em concurso público. Aí um dia você está lá fazendo atendimento ao público e você olha, 3 pessoas para serem atendidas. A primeira é aquela pessoa que mora no teu coração, aquela pessoa que te apoiou, falou que ia dar certo, te ajudou a estudar. A segunda você nunca viu. E a terceira, A terceira é aquela pessoa que está no top 3 da listinha negra, sabe? Aquela lista de pessoas que você vai esfregar a sua aprovação na fuça. Então, tá uma daquela pessoa lá. Quando você estiver lá, então, naquele momento, quem que você vai atender bem, quem que você vai atender e quem que vai ter um dia que jamais esquecerá? Vai atender todo mundo bem. Pois é, porque lembra que a gente falou teoria do órgão e impessoalidade? Não é você que está lá, é o órgão público que está lá, é a pessoa jurídica que está lá. Então, teoricamente falando, vai tratar todo mundo bem, todo mundo bonitinho, porque não é mais você bem. Você sabe como é. Mas você vai tratar todo mundo bem. Por quê? Porque tem que ter essa atuação impessoal, porque não é a pessoa que está lá, é o próprio órgão, é a própria União no caso, e ela trata todo mundo sem privilégio, sem discriminação. Ok? Ok. Então se a banca falar para você de forma genérica, isonomia e tal, vai fundo. Agora se ela falar que jamais qualquer distinção é admitida, aí tá errado, né? Porque há distinções admitidas sim. Aí não podemos esquecer da diferença de igualdade formal e substancial. A igualdade formal é aquela que fala assim, ó, todo mundo é tratado de acordo com a lei e pronto. É o que a gente estava meio falando antes. Mas aqui, ó, a gente não vai estar bem usando a igualdade formal em alguns casos. Em alguns casos, a gente usa a igualdade material, que é sinônimo da igualdade substancial. Então tem essa diferença. A formal é aquela, todo mundo é igual perante a lei. Pode ser a banca falando de forma genérica. Mas aí a gente tem a igualdade material ou substancial, que é tratar os desiguais de forma desigual. Claro que pode. Há tratamentos diferenciados que são admitidos, por exemplo, ações afirmativas, as cotas, atendimento preferencial para idoso, gestante, portador de deficiência, aposentadoria da mulher que dá 5 anos antes, porque a mulher trabalha em serviço, depois trabalha em casa também. Ó, fala para mim aí se não é verdade. Homem e mulher trabalham, beleza. Depois quando chega em casa, o homem não vai lá sentar no sofá, tomar uma breja, dar uma descansada, e a mulher não vai lá esquentar a barriga no fogão, esfriar na pia, trabalhar, cuidar dos filhos e tal. Não é verdade que acontece isso? Sim, a mulher trabalha em casa também. Então não é justo que a mulher também se aposente antes? Sim, é justo, ela aposente 5 anos antes por causa disso. Por isso, veja bem, não pode
chegar e a mulher exigir que o cara vá limpar o chão, passar um pano no chão, enxugar o prato. Não pode, por quê? Porque essa desigualdade já foi equiparada. Então, obrigar o homem a fazer serviço doméstico é inconstitucional, porque essa desigualdade já foi equiparada. Deixa eu parar por aqui antes que dá merda, mas brincadeiras à parte. Então, são tratamentos diferenciados. Por quê? Porque são situações diferenciadas. Aí pode. Então, essa é a primeira vertente da impessoalidade, que é a isonomia, tratar todo mundo isonomicamente, contudo, há casos sim que é admitido um tratamento diferenciado em virtude de situações diferenciadas. Segunda vertente agora da impessoalidade é o dever de finalidade pública. O administrador público, quando age, ele não age buscando alcançar interesses próprios ou interesses de terceiros. Ele age buscando alcançar o interesse público. Então eu não posso praticar um ato para o meu bem. É para o bem público, é para o interesse público. Se eu pratico um ato que foge ao interesse público, eu estou fazendo um ato ilegal, porque os atos devem ser voltados para o interesse público, devem ter uma finalidade pública. Dessa forma, nós temos o princípio da impessoalidade nesse aspecto como sinônimo de princípio da finalidade. Contudo, a impessoalidade é expresso, a finalidade não está escrito LINF na CF, a finalidade é um princípio implícito. E tem a terceira e a mais cobrada, que é a vedação à promoção pessoal, é a proibição à promoção pessoal. O agente público não pode utilizar da publicidade dada a coisas públicas para promover a sua própria imagem. Olha só, quando nós temos uma publicidade de uma obra, de um programa ou de um serviço público, o que vai constar lá é o nome do órgão da entidade. Vai estar lá, esta é uma obra do governo federal, cuidando da sua vida. Beleza? Não pode constar nessa publicidade o nome, imagem ou símbolo do agente público ou mesmo do seu partido político. Imagina, eu sou prefeito da cidade, faço um hospital, coloco lá, Hospital Talhos Moraes. Não pode, cara. É promoção pessoal, viola a impessoalidade. Ah, não pode? E se eu colocar uma foto, um busto em bronze assim na entrada com a minha carona, assim? Não pode, é imagem, símbolo, não pode. Ah, e se eu desenhar um tucano, uma estrela? Não pode, né, cara? Estrela vermelha? Não pode, porque isso é símbolo de partido. Então não podem ser utilizadas essas coisas. Deixa eu te dar um alerta. Eu sei que já veio 327 exemplos na tua cabeça agora. Em prova, não vem no meio termo. Em prova é 880. A banca narra para você que o prefeito chama João da Silva. Promoção pessoal quando ele põe o nome dele naquelas coisas públicas. Então tem leis que regulamentam isso, que não é objeto do nosso estudo, e situações meio termo não vão vir na sua prova. Então nem fique com essas dúvidas na cabeça. Em prova é 880, conforme os dois exemplos que eu te dei, beleza? Aí a banca fala assim, quando o agente público utilizar a publicidade dada a uma obra pública para se autopromover, estará violando a publicidade, pois não poderia constar o seu nome. Certo ou errado? Errado, porque não é a publicidade que foi violada. Foi violado o quê? A impessoalidade. Cuidado com a pegadinha, então, que a pegadinha é bem comum em prova. A dica que eu te dou é que quando cair princípios, vai lá e grifa o nome do princípio, que o resto vai na boa, beleza? Vem comigo para outro quadro. Próximo princípio que nós vamos analisar é o princípio da moralidade. Olha, o princípio da moralidade que a gente vai ver aqui não é aquela moralidade senso comum, tipo assim, a moralidade que a avó fala, ai menina, vai sair com essa saia curta, assim. Não é essa moralidade. É a moralidade administrativa, é a moralidade no serviço público. A moralidade, ela tem uma função muito importante que é complementar a legalidade, pois não basta que o ato seja legal, ele também deve ser moral. Muitas vezes nós preenchemos a legalidade, preenchemos os requisitos da lei, mas nós não podemos nos ater unicamente a isso. Devemos analisar também se o ato é justo, se ele é honesto, se ele é moral. A lei ela não consegue atender a todas as situações possíveis no caso concreto. Ela deixa brechas, ela deixa dúvidas, ela deixa as duplas, triplas interpretações, ela dá essas margens. E essas margens não podem ser exploradas com o intuito que não seja bom por interesse público. Aqui nós sempre devemos preencher isso com a moralidade. Resumindo, não basta que o ato seja legal, ele também deve ser moral. Porque se um ato, mesmo preenchido os requisitos da lei, for imoral, esse ato também é inválido, esse ato também é ilegal. É muito importante aqui que a moralidade, olha só que termo legal, ó, ela torna jurídica a exigência de uma atuação ética. Quando o agente público age de maneira ética, ele é moral, ele é correto, ele é honesto, a gente fala, nossa, parabéns, ó. Cara, sabe o que é isso? Nada mais do que obrigação. Olha que inversão de valores. Agir de maneira ética, de maneira honesta, não é unicamente uma virtude,
É um dever. Tornar jurídica, que eu disse aqui, é que a CF exige essa atuação ética. Então a pessoa ser honesta é uma virtude, mas ela não está sendo honesta apenas porque ela é virtuosa. Ela deve ser honesta. A CF exige essa conduta proba, essa conduta leal. Então a moralidade, ela realmente exige, ela torna jurídica, é exigido pelo nosso ordenamento jurídico que o administrador público atue de forma ética. Aqui nós temos então um dever de honestidade, lealdade, justiça, de boa-fé, de probidade, alguns termos que remetem aí ao conceito de moralidade. Vamos combinar que é um princípio bem tranquilo. Então lembre-se, hein? A moralidade, ela não está atenta apenas ali o que está expresso na lei. Ela quer ver também a finalidade do ato, por que o administrador fez aquilo, se ele fez buscando interesse público ou para prejudicar alguém e tal. Então, para o ato ser moral, ele também tem que ter essa vertente. Beleza? Bem facinho, né? Moralidade é um passeio. Vem comigo, vamos falar um pouquinho agora da publicidade. A publicidade é a regra no direito brasileiro, não só no administrativo, tá? No direito brasileiro, a regra é a publicidade. Pode ser no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, mas não é uma regra absoluta. Mas vem cá, vamos falar um pouquinho da publicidade no direito administrativo. Primeiro detalhe, primeira decorrência. É o dever que o administrador público tem de publicar os seus atos em órgão oficial como requisito de eficácia dos mesmos. Como você sabe que você foi nomeado no concurso que você foi aprovado? F5, 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 apertando para ver o diário oficial. Porque o veículo oficial para nos fazer essas comunicações é o diário oficial, é o órgão oficial. Não adianta eles colocarem lá no Facebook, na página, no jornal. Tem que pôr onde? Aqui, ó. No órgão oficial, no diário oficial, ali que é o lugar correto para que os atos tenham eficácia. Aí a banca fala assim para você: a publicação em órgão oficial é requisito de validade. Errado, não é requisito de validade, não. É requisito, olha aqui, de eficácia. O que é eficácia? É produção de efeitos. Se a administração pública, por exemplo, nomeia a pessoa, mas não publica em órgão oficial, é como se não houvesse nomeado. O prazo não começa a correr, porque tem que estar em órgão oficial. Então não é validade. Falar que todo ato deve ser publicado está errado, pois há exceções. Há muitas coisas que a administração pública faz sobre sigilo. Por exemplo, quando for necessário proteger a segurança nacional, assegurar a intimidade dos administrados, atos de efeito meramente internos, isso aí não precisa publicar. Então, cuidado quando a questão vai narrando a regra ou a exceção. Se ela disser que a publicidade exige publicar em órgão oficial, maravilha. Agora, se ela falar todos, cuidado que não são todos os atos, pois há exceções. Um outro ponto aqui da publicidade é o dever de transparência a qual é submetido o administrador público. Ele deve dar acesso às informações. Muito a ver com isso, tem aqui uma decisão do STF que julgou que é válido o portal da transparência. Sabe o que é portal da transparência? É um site que você pesquisa e vai estar lá o nome e a remuneração do servidor. Claro, tem tudo a ver com a publicidade. O servidor, olha o nome, servidor, ele serve o público, ele é empregado do público, é empregado do povo. Então o povo tem direito a saber quanto eles estão ganhando. O STF falou, ó, válido, hein? Pode sim colocar esses dados na internet. Não viola a segurança e intimidade dos servidores. O nome e a remuneração. E o último princípio que nós temos também é bem tranquilo, é o princípio da eficiência. A eficiência pode ter uma pegadinha em prova. Quando nós tivemos a Constituição de 88, era LIMP, com P mudo, não tinha E. Era legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, não tinha eficiência. Eficiência foi incluída depois, ela foi incluída lá em 98 com a Emenda Constitucional 19, que trouxe a reforma administrativa. Então ela tem esse detalhe, ela não nasceu junto com os demais princípios, junto com a CF de 88. Ela foi incluída posteriormente com a Emenda Constitucional 19. Mas o que é eficiência, Thales? A eficiência é prestar o melhor serviço do universo existente? Não. É o mais barato do mundo? Também não. Eficiente é quando você alcança os resultados necessários sem desperdício, sem gastos desnecessários, com o menor custo possível. Então, eficiência é quando o administrador público presta um serviço público no qual ele atende às necessidades da população, mas sem desperdício, sem gastos desnecessários. Então, é alcançar um resultado bom que satisfaça aquilo que nós precisamos com o menor custo possível, que é da avaliação periódica de desempenho. O que é isso, Thales? O desempenho dele é avaliado de tempos em tempos, para ver se ele ainda é eficiente, porque mesmo estável, se ele está lá de corpo mole,
tchau, pode então ser exonerado. Aqui é um caso de exoneração. Nesse caso, então, o servidor público, ele vai perder seu cargo, mesmo sendo estável. Aí a prova vai perguntar para você que tipo de lei, tá? Cuidado que a CF determina que é lei complementar que vai definir como funciona isso. Não é qualquer lei, é lei complementar e, obviamente, é assegurada ampla defesa ao servidor. Então é bem fácil, né? Também eficiência ó, é um princípio molezinha. Muito cuidado na hora de fazer as questões para a banca só não trocar os conceitos. Vamos treinar um pouquinho? Vamos ver como isso cai? Vai na tela comigo. Vamos lá então. Olha só a primeira questãozinha que diz assim, ó. O atendimento ao princípio da eficiência administrativa autoriza a atuação do servidor público em desconformidade com a regra legal, desde que haja comprovação do atingimento da eficácia na prestação do serviço correspondente. Peraí. A eficiência autoriza que ele haja em desconformidade com a regra legal? Para ser eficiente, ele pode violar a legalidade? Claro que não, questão errada. A gente, para atender um princípio, não pode sacrificar outro, questão errada. Próxima. Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa de governo, fizer constar seu nome de modo a caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá, pela autoridade, violação de preceito relacionado ao princípio da impessoalidade. Perfeito. Quando a gente faz promoção pessoal, o princípio violado realmente é o princípio da impessoalidade. Vamos combinar que é de graça, né? Dado. Como direito administrativo disciplina, além da atividade do Poder Executivo, as atividades administrativas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, os princípios que regem a administração pública previstos na CF aplicam-se aos três poderes da República. Pô, grátis, questão dada, claro que é aplicável aos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, questão que é um presente praticamente. Mais uma. A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública expressamente previsto na Constituição Federal. Opa! Expresso apenas o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qualquer outro princípio narrado seria um princípio implícito. Questão errada. O princípio da eficiência determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público, sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada, e não à pessoa do agente público. Muita gente cai nessa pegadinha aqui, porque tem que aprender a fazer isso, ó, grifar o nome do princípio. Mas eu não gosto de grifar. Tem que grifar. Cada vez que não grifa, um bebê panda morre na China. Grifa toda vez aí para não fazer essa desgraça, para não ser um assassino. Por quê? Para não cair na pegadinha de bisonho. Olha só, é a eficiência que determina que a atividade deve ser atribuída aos órgãos e entidades e não à pessoa do agente público? Errado! Quem fala isso não é eficiência, quem fala isso é a impessoalidade. Quem fala isso não é eficiência, é a impessoalidade. Questão errada. Pegadinha marota essa, hein? Muito cuidado. O princípio da legalidade significa que a administração somente não pode fazer o que a lei proíbe. É isso aqui que a legalidade fala. Olha só, a legalidade que é o que a gente está falando, ela diz isso aqui para a administração? Errado. Essa é a legalidade aplicável ao particular e não ao administrador. Questão errada. O administrador não tem essa liberdade toda, não. Ele só faz o que está previsto em lei. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos, correto? Então, o que é se tornar jurídica? É exigida pela Constituição que ele atue de forma ética. E se ele agir de forma imoral, de forma que viola a moralidade, esse ato é ilegal, esse ato também pode ser invalidado, questão correta. O dever do administrador público de agir de forma ética e com boa-fé se refere ao seu dever de eficiência. Por isso que eu falo que tem que sempre ter atenção ao nome do princípio. Quem diz isso não é eficiência. Quem diz isso é o princípio da moralidade. Olha só de novo a banca trocando o nome dos princípios. Questão dessa forma errada. Muito bem, pode vir para mim. Cara, esse tópico é um passeio. Esse tópico é muito fácil, é um tópico muito tranquilo. Só que reparou que se não tiver atenção a alguns detalhes não vai para frente? Claro que podem sim vir questões mais pesadas
Só que aí, nesse caso, tem que ter um desenrolar um pouco maior e também não é difícil. É só você estar bem atento, bem firme nesses dispositivos que a gente viu. Aí, se a banca der uma floreada, ela der uma trabalhada na questão, ela vai estar meio que enchendo linguiça, é normal. Você tem que olhar bem firme para esses pontos que nós trabalhamos. E claro, né? Muito treino, muita questão para ir pegando o jogo de cintura necessário. Mas como regra geral, questão que ó, vai ser um presente na prova. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.